Olá, sejam muito bem-vindos. Uma nova criatura em Jesus começa uma nova vida ligada a Ele. Mas como se ligar a Jesus? A base bíblica de hoje é o Salmo 25. Senhor, nesta oração eleva minha alma à Sua presença. Meu Deus, confio no Senhor. Não me deixe confundido. Não permita que os meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Sei que aquele que confia no Senhor nunca será decepcionado, mas quem se revolta contra o Senhor sem motivo, esse sim será decepcionado. Senhor, mostre-me quais são os seus caminhos, ensine-me por onde devo andar. Ajude-me a andar na sua verdade, ensine-me o que é certo, pois o Senhor é Deus, o meu Salvador. Confiarei no Senhor por toda a minha vida. Ó Senhor, por favor, olhe para mim com olhos de compaixão e misericórdia, como tem feito desde a antiguidade. Não se lembre dos pecados e transgressões que cometi quando ainda era jovem. Conforme a sua misericórdia, lembre-se de mim, pois o Senhor é bom. O Senhor é bom e justo, Ele tem prazer em ensinar o caminho certo aos pecadores. Ele conduz os humildes na justiça e ensina a eles o seu caminho. Quando obedecemos aos mandamentos da sua aliança, Ele nos faz andar pelos seus caminhos de amor e fidelidade. Por amor do seu nome, Senhor, perdoe o meu pecado que é tão grande. O Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedece a Ele. Esse homem viverá cercado pelas bênçãos do Senhor, e os seus descendentes possuirão a terra. O Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Sempre levanto os olhos para o Senhor, porque somente Ele pode me livrar das armadilhas desta vida. Ó Senhor, olhe para mim, tenha misericórdia de mim, porque eu estou sozinho e aflito. O peso que há no meu coração fica maior a cada dia. Por favor, livre-me dele, tire-me das situações difíceis em que me encontro. Olhe e veja as minhas dores e o meu sofrimento e perdoe todos os meus pecados. Conte os meus inimigos, veja quanto eles são. Eles me odeiam e desejam me destruir. Proteja a minha vida e livre-me. Não me deixe ser derrotado, porque confio no Senhor. Um coração sincero e inteiramente dedicado ao Senhor seja a minha proteção. A minha esperança está no Senhor. Ó Deus, liberte Israel de todos os seus sofrimentos. Nesse vídeo nós vamos passar por alguns salmos e Samuel e vamos responder a pergunta lá do começo. Uma nova criatura em Jesus começa uma nova vida ligada a Ele. Mas como se ligar a Jesus? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Todos nós, meros mortais, passamos por isso pelo menos uma vez em nossa vida cronológica. Sentimos vergonha de orar em público, mesmo quando esse público é dentro da segurança das quatro paredes de uma igreja. Se tem a oportunidade de orar em voz alta, algumas pessoas, talvez você que está me acompanhando agora, ficam tão nervosas que pedem para outra pessoa orar em seu lugar. Entre adolescentes não é diferente. Quando o líder ou o professor pede um voluntário para orar, é normal que fiquem todos em silêncio, ou que sempre os mesmos se voluntariem para fazer oração. Se é o seu caso, saiba que você não está sozinho. Mas por que tanta gente age assim? Talvez porque não entenderam direito o que é orar. Para se ligar ao Senhor em oração, a primeira coisa a se fazer é descobrir o que não é oração e o que realmente é orar. Quem não ora em público sempre apresenta algum motivo, que é uma forma educada de dizer desculpa para isso. E essas desculpas, esses motivos podem indicar o que elas pensam sobre oração. Eu vou começar me dividindo em dois para apresentar 4 alegações, desculpas ou motivos para não se orar em público. Eu não sei orar bonito e às vezes me dá um branco. Eu acho que existem coisas certas e coisas erradas que podem ou não ser ditas em oração. Eu não sei o que dizer, e se eu falar alguma coisa errada?
Eu acho que para orar é preciso saber falar bem, com fluência e naturalidade, sem ficar parando no meio do caminho para pensar o que vou falar depois. O que os outros vão pensar de mim? Eu acho que nós oramos para as pessoas ouvirem e não para Deus. Tem gente aqui que ora melhor do que eu. Eu acho que existe um dom da oração. As orações de quem tem esse dom são melhores do que as orações de quem não tem esse dom. Eu não tenho. Afinal de contas, o que é oração? O que significa orar? Quando estou orando, o que estou fazendo? Você já pensou sobre isso? O que você entende por oração influencia e muito como que você ora e por que você deixa de orar. Vamos ver o que dois autores famosos dizem sobre isso. A oração é o meio pelo qual a pessoa busca se aproximar de Deus através de palavras ou pensamentos, em particular ou em público. Através da oração existe comunhão entre Deus e quem ora. Oração é um modo de se relacionar com Deus e, por meio dela, a pessoa confessa a Ele seus pecados, intercede ao Pai por si mesma e pelos outros, louva e adora ao Senhor e agradece a Deus por suas bênçãos. A oração é um ato de consagração e devoção. De forma bem simples e sem teologismos, orar é se comunicar com Deus. Sabendo como Champlin e Bentes e eu conceituamos oração, pense bem e responda para você mesmo. O adolescente que sabe o que realmente significa oração tem algum motivo válido para não orar em público? Faz sentido ter vergonha do que os outros vão achar de nossa oração quando sabemos que a oração é dirigida a Deus e não às pessoas? Se é com Deus que estamos conversando, mesmo em voz alta, o que os outros pensam tem alguma importância? Deixem-eu fazer uma observação importante. Quem fala mal ou ridiculariza a oração de outra pessoa não está em espírito de oração. Isto é, o seu coração, o seu íntimo, não está na presença de Deus como deveria. Na Bíblia, nós encontramos diversos exemplos que nos mostram algumas razões pelas quais nós precisamos ficar ligados a Deus em oração. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, há outras indicações de leitura sobre isso. Vamos ver 3 salmos de Davi e analisar seus exemplos para aprendermos algumas boas razões para orarmos. Primeiro, para confessar pecados e pedir perdão. O Salmo 51 começa em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, e eu sugiro que você passe por lá para conferir pessoalmente. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, entretanto, continuava sendo humano e pecador. Samuel registra os pecados de Davi que levaram ao Salmo 51, o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, esposo de Batseba. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu e orou ao Senhor reconhecendo seu pecado e pedindo perdão. Desse episódio temos os Salmos 51, 32 e 38. Eu insisto para que você reserve um tempo para ver esses salmos e meditar neles. Por enquanto, vamos considerar apenas o Salmo 51. Pause o vídeo, leia na sua Bíblia e depois você volta aqui. 3 perguntas. Primeira, o que Davi está pedindo a Deus em oração no versículo 1? Segunda, que expressões Davi usa para pedir perdão a Deus pelos pecados no versículo 2? Terceira, depois de confessar os pecados, o que Davi pede a Deus no versículo 10? Agora sobre você. Em suas orações, você confessa a Deus seus pecados e pede perdão? Assim como Davi, você pede que Deus te ajude a não pecar mais? Segundo, para adorar, louvar e agradecer a Deus. Em outras ocasiões, Davi sentiu que precisava orar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Bendizer significa agradecer por uma bênção recebida e também falar bem sobre alguém por alguma coisa que esse alguém fez para você. Pause o vídeo e leia o Salmo 103. Depois, volta aqui. 3 perguntas. Primeira, com o que Davi quer bendizer ao Senhor? Segunda, no versículo 8, quais qualidades Davi reconhece em Deus? Terceira, entre os versículos 20 e 22, quem Davi convoca a também bendizer ao Senhor? Agora sobre você.
Você costuma adorar a Deus em suas orações? Você procura sempre reconhecer o que Deus é e o que Deus faz? Você agradece a Deus pelas bênçãos recebidas? Terceiro, para pedir. Como você e eu, Davi passou por momentos difíceis na vida. Quando ele se sentia sozinho, confuso ou angustiado, Davi conversava com Deus. Pause o vídeo e releia o que ele diz no Salmo 25, que nós já lemos juntos lá no início desse vídeo. Depois, volta aqui. Das opções a seguir, tiradas do Salmo 25, quais se aplicam a você? 1. Não me deixe ser envergonhado por ser cristão. 2. Ensina-me os seus caminhos. 3. Guia-me para eu andar na sua verdade, fazer só o que é correto e bom. 4. Não se lembre apenas de meus pecados, mas pense em mim com misericórdia e bondade. 5. Tem compaixão de mim porque estou me sentindo sozinho e aflito. 6. Alivia a angústia do meu coração. 7. Veja as minhas aflições e o meu sofrimento. 8. Perdoa todos os meus pecados. Quando você estiver triste, aflito e sozinho como Davi, conte a Deus tudo o que você estiver sentindo. Peça a Ele consolo e paz sobre o que você está sentindo e orientação sobre como você deve agir. Ao fazer isso, esteja atento para ouvir a voz de Deus respondendo através da palavra escrita, através de pregações, através de louvores, através da natureza. Deus sempre responde às nossas orações. Nós é que não conseguimos entender por estarmos desatentos ou esperando uma resposta diferente daquela que nós recebemos. Aqui embaixo na descrição, as sugestões de leituras com salmos de reconhecimento e gratidão, salmos de louvor e adoração e salmos de petição. E aí, como você costuma orar? Você repete a mesma oração todos os dias sem parar para pensar no que está dizendo? Ou você é aquele que vive preocupado com o que os outros vão pensar da sua oração? Talvez e apenas talvez, você seja o tipo que não ora porque não sabe o que falar com Deus. Da próxima vez em que você for orar, entre na presença de Deus e ore com sinceridade de coração. Confesse seus pecados, peça perdão a Deus. Procure louvar, adorar e agradecer a Deus. Reconheça quão maravilhoso Ele é. Agradeça por tudo o que Ele tem feito em sua vida. Conte a Ele seus problemas, seus sentimentos, suas preocupações e aflições. Faça os seus pedidos pessoais e também ore por outras pessoas. Fique ligado no Senhor. Lembre-se, orar não é nada mais, nada menos do que conversar com Deus. Não precisa de firulas e vocabulário rebuscado, é conversa íntima entre você e Deus. Duas pessoas que se gostam e se amam. Pense nisso. E, como nós cantamos, leia a Bíblia e faça a oração. Eu fico por aqui. Até a próxima.